Um ataque chocante na política da grande superpotência mundial. Um atentado a tiros contra um ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca. Um episódio que mobiliza desinformação e teorias da conspiração de diferentes pontos do espectro político. Meu nome é Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 15 de julho de 2024. Dia em que Donald Trump foi oficializado como candidato republicano nas eleições de novembro nos Estados Unidos. A confirmação aconteceu na convenção do partido em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Um anúncio feito ainda sob o efeito de um atentado ocorrido 2 dias antes, a centenas de quilômetros dali. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Você está ouvindo aí o momento em que um comício do Trump foi interrompido por disparos no sábado na cidade de Butler, na Pensilvânia. O republicano discursava para os seus apoiadores quando um tiro atingiu de raspão a sua orelha direita. Ele foi escoltado por seguranças para fora do local e passa bem. Um espectador foi atingido pelas balas e morreu. 2 ficaram gravemente feridos. E o autor do atentado, Thomas Matthew Crooks, foi morto pelo serviço secreto. Ele estava no telhado de uma casa vizinha do local do comício. O atirador usou um rifle semiautomático. O FBI, que é a Polícia Federal Americana, investiga o caso como uma tentativa de assassinato do Trump e um possível episódio de terrorismo doméstico. Teorias da conspiração brotaram imediatamente assim que as imagens do atentado começaram a circular nas redes sociais. Perfis de diferentes orientações políticas chegaram rapidamente a uma conclusão. Um episódio tão chocante como aquele só podia ser fruto de armação. Antes de a identidade do atirador vir à tona, perfis trumpistas atribuíram o ataque a um suposto militante antifascista e divulgaram o perfil de um jornalista esportivo italiano como sendo responsável pelo crime. A mentira acabou sendo desmascarada, mas a ideia de que o ex-presidente havia sido vítima de uma emboscada de forças ocultas, não. Um dos propagadores dessa ideia foi o teórico da conspiração Alex Jones, condenado a pagar uma indenização de $1,5 bilhão às famílias das vítimas de um massacre numa escola que ele dizia ter sido uma farsa. Numa live, Jones disse que Trump havia sido vítima do Deep State, ou em português, Estado Profundo. Esse é o termo usado pela extrema-direita americana para se referir a elites e a uma suposta classe de burocratas altamente qualificados que operariam em conluio para sabotar representantes eleitos pelo povo. Uma teoria muito usada por simpatizantes de Trump sempre que o ex-presidente encontrava resistência em sua agenda de governo. Na rede social X, o antigo Twitter, postagens com teorias mirabolantes ganharam milhões de visualizações. Eram publicações que atribuíam o episódio à CIA, a agência de inteligência americana, ao presidente Joe Biden, ao ex-presidente Barack Obama e ao antigo vice do Trump, o Mike Pence, com quem o republicano rompeu politicamente. Outro perfil escreveu o seguinte, abre aspas, esse é o preço que você paga quando derruba uma elite de pedófilos satânicos, fecha aspas. É uma mensagem diretamente ligada ao movimento QAnon, uma teoria da conspiração americana que coloca o Trump como a única pessoa capaz de deter exatamente isso que você ouviu, uma elite de pedófilos satânicos que controlaria todas as esferas da vida social, da economia à imprensa, da política à educação. Mas as teorias de conspiração sobre o atentado contra Trump não se limitaram à extrema-direita. Pelo contrário, elas ganharam muita força justamente na esquerda em apoiadores de Biden e do Partido Democrata. A hashtag Staged, ou Armado, em livre tradução, aglutinava as postagens de quem acreditava que o episódio foi encenado para martirizar o republicano. Uma fotografia tirada de cima para baixo, mostrando Trump com filetes de sangue no rosto e punho em riste, bandeira americana no fundo, foi acusada de ser perfeita demais e montada pelo staff do ex-presidente.
Uma tese que ignora os créditos amplamente divulgados para o autor da imagem que rodou o mundo, um fotógrafo da agência Associated Press. Outros usuários das redes sociais afirmaram que o presidente se lambuzou com sangue falso assim que os seus seguranças o derrubaram no chão, simulando ferimentos. Esse conspiracionismo, por parte da esquerda, aliás, ganhou nome próprio nos Estados Unidos, Blue Anon, que troca o Q do QAnon por Blue, azul, cor associada ao Partido Democrata Americano. Teve até parlamentar brasileiro entrando na onda. O deputado André Janones, do Avante de Minas, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro no X. Ele escreveu que a fakeada está fazendo escola e que, no caso de Trump, pelo menos lembraram de providenciar o sangue. O tweet faz referência ao atentado à faca sofrido por Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, que colocou sua vida em risco e o obrigou a passar por diversas cirurgias. Fakeada é o termo usado por antibolsonaristas para alegar, sem provas, que o atentado foi encenado para fortalecer o então candidato na disputa. O atentado contra o Trump também reativou antigas teorias da conspiração bolsonaristas. O senador Flávio Bolsonaro, primogênito do ex-presidente, escreveu o seguinte, abre aspas, adversários estão sempre tentando resolver as coisas na bala ou na faca. Alguma semelhança? Fecha aspas. Seu irmão Jair Renan disse, a história se repete, abre aspas para ele. Se não podem vencer, tentam matar, fecha aspas. Tudo em linha com a tese nunca comprovada de que o Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou Bolsonaro a mando da esquerda. Os conceitos de teoria da conspiração variam. Não é qualquer distorção da realidade que pode ser chamada de teoria da conspiração. Márcia Ribeiro Dias, professora de ciência política da Unirio, diz que as teorias da conspiração tentam apresentar algum encadeamento e atribuir fatos a determinados grupos com poder. Como o cérebro humano é bom em reconhecer padrões e regularidades, muita gente é receptiva a roteiros que aparentemente fazem sentido, mas muitas vezes as coisas são muito mais complexas e caóticas do que elas parecem. Quem também escreveu sobre teorias da conspiração foi o filósofo austríaco Karl Popper. Ele dizia que essas teorias buscam uma ordem nos fatos políticos mais desconexos. Elas atribuem intenções perversas a grupos sociais poderosos, de modo que qualquer refutação a essas maquinações conspiracionistas acaba apresentada como uma estratégia justamente desses poderosos para esconder a verdade do grande público. O professor Rod Dacomb, da Universidade Britânica King's College, diz que teorias da conspiração ganham força em momentos de crise, como pandemias, desastres, revoltas sociais e atentados de ampla repercussão como esse contra o Trump. E também se consolidam em momentos nos quais as fontes de informação estabelecidas estão em descrédito, como a imprensa, meios oficiais ou autoridades científicas. O Rod Dacomb afirma que as teorias da conspiração ganharam muita força nos últimos tempos porque a participação política nas democracias contemporâneas começou a acontecer muito por meio das redes sociais, onde a transmissão de informações acontece muito rapidamente e possibilita um alto grau de autonomia individual na disseminação de conteúdos. Por isso, teóricos da conspiração digitais encorajam os internautas a fazerem suas próprias pesquisas, num processo que acaba validando ideias meio malucas em detrimento dos fatos. O magnata Elon Musk tem aproveitado esse episódio contra o Trump para atacar o que ele chama de legacy media, a imprensa tradicional. Ele tem compartilhado diversos links de notícias acusando diferentes veículos de manipulações, vieses políticos e desinformação. O Musk também compartilhou um meme de um homem recusando um cérebro dizendo "Não, obrigado, eu acredito na imprensa". O bilionário implodiu os mecanismos de moderação de conteúdo do X quando comprou a empresa em 2022. A plataforma foi a rede social onde teorias de conspiração em torno do Trump têm circulado mais amplamente desde sábado. Thomas Matthew Crook tem 20 anos e foi morto pelo serviço secreto após ter cometido o atentado. Ele era morador da cidade de Bethel Park, a cerca de 70 quilômetros do local que recebeu o comício do Trump. O FBI declarou que não há sinais de que Crooks tenha agido junto com outras pessoas. Os investigadores encontraram munições e explosivos no carro dele. Na hora da sua morte, ele usava uma camisa de um canal pró-armas do YouTube.
Crooks não tinha antecedentes criminais e era registrado como republicano no sistema eleitoral da Pensilvânia. Apesar disso, ele já doou $15 para uma entidade apoiadora do Partido Democrata que incentivava a participação eleitoral da população. A motivação do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades. Também estão sendo apurados os erros do serviço secreto na segurança do Trump. Brechas que permitiram que um atirador se posicionasse em um local de ampla visibilidade para atingir uma multidão em um evento público a céu aberto. Até o momento, não existem muito mais evidências além disso. O que existe é uma semelhança com o que tem acontecido com os Estados Unidos ao longo da sua história. Um país que já teve atentados contra outros 15 presidentes ou candidatos à presidência desde o século XIX. No Brasil, onde parte do bolsonarismo ainda associa o atentado contra Bolsonaro a uma conspiração de esquerda, a Polícia Federal já afirmou em 3 inquéritos diferentes que Adélio Bispo agiu sozinho ao esfaquear o então candidato em Juiz de Fora em 2018. Ele foi declarado incapaz pela Justiça e cumpre medida de segurança na Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por tempo indeterminado. Investigações que não foram suficientes para aplacar teses conspiratórias sobre a facada, da esquerda à direita. A tendência é que aconteça a mesma coisa nos Estados Unidos. Conforme forem aparecendo mais detalhes sobre o atentado contra o Trump, as pessoas que acreditam nas teorias da conspiração devem continuar optando pelas explicações que elas resolveram adotar em um primeiro momento. Como disse o professor Jonathan Stray, da Universidade de Berkeley, o grande trunfo das teorias da conspiração é que elas explicam tudo. Por isso, elas são muito resistentes aos fatos. O Durma com Essa volta já. A Polícia do Rio começou nesta segunda-feira uma mega operação para ocupar por tempo indeterminado 10 comunidades em 6 bairros da zona oeste da cidade. A Isadora Rupp está escrevendo sobre a ação e vai falar sobre ela com a gente. Isadora, quais são os objetivos dessa operação enorme hoje? O governo do Rio diz que a operação é uma forma de intervir na disputa por território e poder entre milicianos e traficantes membros da facção criminosa Comando Vermelho na zona oeste do Rio. Segundo o governador Cláudio Castro, do PL, o objetivo é retomar o controle da região pelo Estado. De acordo com o governador, o Serviço de Inteligência Estadual detectou há mais ou menos uns 40 dias atrás um grande número de mandados de prisão em aberto na região. Isso sinaliza, nas palavras de Castro, uma, abre aspas, guerra de facções muito pesadas, fecha aspas, em comunidades como Cidade de Deus e Rio das Pedras, por exemplo, que é considerado o berço das milícias no Rio. Além de 2.000 policiais militares e civis envolvidos diariamente na ação, a operação também conta com o apoio das concessionárias de água, energia e gás e de empresas de telecomunicações. Esses serviços são controlados ilegalmente pelas milícias nesses territórios, por meio de extorsão e violência. Até o fim dessa segunda-feira, 20 pessoas tinham sido presas. O governo do Rio afirma que a operação foi vazada e que muitos criminosos acabaram fugindo. Não é a primeira vez que o Rio vê operações cinematográficas na segurança pública. Isso funcionou outras vezes? Essa operação de agora tem alguma característica especial? Para os pesquisadores da área de segurança pública com quem eu conversei, o resultado do primeiro dia de operação é irrisório, considerando o número de policiais envolvidos e todo o aparato, como helicópteros e câmeras de reconhecimento facial. Ao mesmo tempo, as operações policiais são um dos poucos mecanismos que o Estado tem para poder mostrar à população que está agindo para combater o crime organizado. Por isso, o governo investe nessas ações espetaculares, com muitos policiais envolvidos e custo alto, por causa da visibilidade. A vantagem em relação às operações anteriores, segundo esses pesquisadores, é que dessa vez o Cláudio Castro incorporou ao seu discurso a importância das ações de inteligência e da regulação e fiscalização de serviços essenciais explorados pela milícia. Mas para isso não é preciso de mega operação com 2.000 policiais, e sim ações sistemáticas para inviabilizar esses grupos e coibir a extorsão aos moradores dessas regiões. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br.
Das teorias da conspiração sobre o atentado contra o Donald Trump nos Estados Unidos, a mega operação policial na zona oeste do Rio, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Isadora Rupp, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!